racistas, né? E aí? Mas não só de caráter antirracista, mas também de caráter, isso que foi interessante, de caráter violento, não é? Que a gente não pode fugir da nossa formação aqui. Os Estados Unidos, ele tem, né, de forma muito mais clara e explícita um racismo estrutural, né, institucionalizado e bastante explícito, né? E ao longo da história você teve, evidentemente, a figura que acabou tendo mais notoriedade, que foi o Martin Luther King, que era um pacifista, mas tem uma outra faceta da luta antirracista nos Estados Unidos, que é justamente a figura aí do Malcolm X, que propunha aí uma resistência utilizando inclusive da violência para combater o racismo. E teve também os Panteras Negras também, que tinham essa tática, né, esse tipo de estratégia. E esse movimento aí, que se insurgiu, né, após a morte do George Floyd, ele também teve aí essa faceta, né, essa característica de violência, né? Houve incêndio, né, de delegacia, de igreja e etc. E isso aí talvez foi uma coisa que a gente não tinha visto. Pelo menos eu não me recordo de ter visto nos últimos anos. Realmente essa fúria que ocorreu nas ruas dos Estados Unidos. Interessante a gente pensar o racismo, assim, principalmente como uma das formas desses sintomas do social, né? Principalmente onde, através ali da obra de um pensador intelectual negro, o Frantz Fanon, a gente pode entender que esse discurso que a colonização proporcionou, né, é um discurso extremamente racialista que hierarquiza as pessoas, tem uma política sobre os corpos, principalmente de invisibilização dessas pessoas de pele negra. E o que acaba também nesse processo de invisibilização trazendo danos psicológicos tremendos, inclusive na formação de identidade dessas pessoas, sabe? Então, se a gente quiser compreender de fato o racismo, a gente tem que entender as suas múltiplas interseccionalidades, as suas relações de opressão, principalmente com as relações de opressão de gênero, estabelecer uma relação aí com as relações de opressão de classe e, por fim, aí com as relações de opressão racial. A gente consegue entender através desses três aspectos como o racismo ele acaba operando, né, em questões de classe, gênero e de raça. Fica mais fácil da gente compreender isso. Mas aí, como você falou dessa questão da intersecção, eu concordo, evidentemente, com isso. Mas eu acho que, isso é uma posição minha, eu acho que há uma hierarquia entre as coisas. Por exemplo, em questão de raça, gênero e classe, eu acho que a classe, ela tem uma questão de centralidade na coisa. Não tem como abrir mão do discurso da classe, senão você dá origem a certos tipos de abominações aí, como por exemplo o tal do ministro do... é presidente da Fundação Palmares, que, meu Deus do céu, né, o cara é um ministro, né, que é um ministro, não, ele preside a Fundação Palmares, ele é negro, é afro-brasileiro, né, como queiram, e ele nega que existe racismo no Brasil, e ele faz questão de achincalhar o movimento negro sempre que tem a oportunidade. Então, assim, é uma excrescência desse cidadão. Então, assim, a questão tem que estar colada na classe. Não tem como dissociar isso daí. Não tem como dissociar. Como que é? Uma excrescência? A gente toma umas, a gente começa a lembrar das coisas que leu na faculdade. Excrescência também conhecido como uma grandíssima filha da putagem. Exatamente. Então, é só pra entender aí, pô, ouvinte aí que se familiariza com a minha personalidade. Ai. Cara, e dentro dessa onda aí... Capitão, pode lá. Permissão pra ir buscar uma cerveja. Pode ir lá, pega lá. E aproveitando esse gancho aí... vai lá, eu acho que vale a pena.
Quando tiver pegar lá, acho que vale a pena deixar dica. Quando tiver pegar lá, acho que vale a pena deixar dica aí para o nosso ouvinte. Procurar aí a leitura, né? Procurar aí a leitura, né? Pele Negra e Máscaras Brancas. Acho que é uma boa dica para esse tema. Para se aperfeiçoar mais, né? E nesse gancho, cara, saindo da questão do George Floyd aí, né? E a gente migrando, né? Levemente aí para junho, a gente tem também a questão das estátuas, né? Das estátuas antirracistas, né? As manifestações antirracistas. As estátuas racistas, né? Que estavam ligadas, isso, a destruição das estátuas racistas aí. Que aí traz um grande debate pra gente, que é da área de história, que é a questão, tipo... Mano, independente da figura que esteja sendo exaltada ali, é uma documentação histórica. E aí, dentro dessa situação, cara, e aí, a gente destrói isso, a gente perde um pouco de... Perdemos um pouco de documentação, de um relato histórico, mas também se a gente permite isso, cara, a gente está exaltando possivelmente pessoas ruins, né? Possivelmente não, né? Normalmente essas estátuas aí que a gente está falando são estátuas de, tipo, ex-traficantes escravizados, de comerciantes escravizados, né? De pessoas escravagistas. E aí isso é uma doideira. Escravocrata. Isso, né? E aí? Entramos numa... Que debate a gente pode fazer sobre isso, né? É assim, veja bem, a realidade dos Estados Unidos, a gente, por mais que a gente estude a história, é difícil de conhecer com propriedade. Mas vamos pegar, por exemplo, que o Baltazar Fernandes em Sorocaba. Cara, tem uma estátua dele aqui na frente do Mosteiro de São Bento. Ele é o pai fundador de Sorocaba e não sei o quê. Então, sobre o Baltazar Fernandes, assim, ele fez o que estava dentro das possibilidades de um homem branco livre no contexto de Brasil Colônia, na capitania de São Vicente, né, na capitania aqui da região de São Paulo. Era isso que estava dentro das possibilidades de um homem branco livre naquele tempo. Não é passar pano pro Baltazar Fernandes. Isso não anula o fato dele ter cometido, né, algumas atrocidades, aí, como por exemplo capturar indígenas e tudo mais. Tá, mas eu acho que o problema maior tá naqueles que procuram preservar esse tipo de memória, enaltecendo como se fosse um grande herói nacional, quando a gente tem outros que poderiam ser enaltecidos e que faria muito mais sentido. Por exemplo, aqui em Sorocaba você tem Salvadora Lopes, né? Foi uma grande líder do movimento operário. Tem o Capucho, tem o João dos Santos, né? Tem tantos aí que muito mais dignos de ter uma estátua, né? O Alexandre Vanucchi Leme mesmo. O Alexandre Vanucchi Leme, coitado, o cara tem, né? O cara foi brutalmente torturado e morto pela ditadura. Ele tem uma pracinha lá que ninguém sabe onde é. Vocês aí, ouvintes sorocabanos, onde que é a praça Alexandre Vanucchi Leme? Ninguém sabe. Agora, o Baltazar Fernandes, que, né, tudo bem, ele fez isso era o que tinha para viver na época, mas tem uma baita de uma estátua na praça central da cidade, todo mundo sabe onde é, na frente do mosteiro. Então, assim, eu acho que esse é o grande problema. Talvez seja esse o grande problema, inclusive no contexto dos Estados Unidos, né? Que tipo de memória eles estão querendo preservar? Será que não haveriam outros muito mais dignos de ocupar um espaço de evidência na cidade? Sim. Nesse debate eu fico com aquela frase ali daquele filme, uma animação com o Selton Mello, né, a Camila Pitanga, que tem uma frase nesse filme que diz assim, né: meus heróis nunca viraram estátuas, morreram lutando contra quem virou. E esse debate sobre a violência contra as estátuas, né, a agressividade contra essas formas de símbolos, ele passa diretamente por esse debate da relação entre história e memória, quais símbolos e quais narrativas o Estado-nação ele utiliza para legitimar a sua história. E normalmente quando eu vejo essas destruições, a mídia ela sempre parte no sentido de defender de fato a visão
ou hegemônica daquela forma de sociedade, né? Então ela acaba utilizando de diversos sofismas aí que a gente acaba vendo, né? Nossa, eles partiram para violência, acabaram perdendo a razão. Ou violência não se resolve com violência. Acho que essas duas frases, ou esse tipo de frase, se encaixa naquilo que a gente enquadra como sofisma. São verdades que não se sustentam, principalmente porque quando você fala alguma coisa, por exemplo, não se resolve toda a questão do passado, de escravidão, né, e tudo que esses homens fizeram com mais violência. Então ali a gente está colocando, tá diferenciando, né? A violência ela não é a mesma coisa no caso A e nem no caso B. Quando isso acontece, a gente deve se perguntar, né? Principalmente quem define o que é ser violento. E aí a gente entra numa diferenciação que eu acho muito interessante, que é o que é ser agressivo, o que é agressividade ou agressivização e violência, de fato. A agressivização é um processo natural do ser humano. É um processo natural do nosso processo de simbolização. Ela está muito ligado ao apropriar-se, ao apossar-se e a dispor do objeto. É mais ou menos uma intenção de ver até que ponto aquele objeto aguenta a minha destruição, né? A destruição, ou sobrevive à destrutividade. A palavra violência, ela está muito ligada a outra palavrinha que é violação. Violação se viola um pacto, viola um acordo, né? E onde há violação, ocorre a falta. Então, na estabilização desse processo de modernização, da consolidação do Estado-nação, foi imposto essa forma de violência. E aí a gente pode se perguntar, né? Quando essas pessoas estão atacando ou destruindo essas formas de estátuas ou esses símbolos, será realmente que elas estão sendo violentas? Ou quem é violento é aquele que quebrou um pacto e que impôs a sua visão de mundo sobre aqueles que estavam ali? Né? E essas minorias, normalmente, quando elas quebram esses símbolos, elas não quebram à toa, tipo, na aleatoriedade. Normalmente, elas quebram e substituem por outra coisa. Um símbolo que inclua outras pessoas no debate, que represente aquilo e a vontade popular, assim, e não apenas a visão estrita de uma pequena classe que domina os demais. Lembrando que lá pro Rousseau, né, a gente tem o direito à revolução. Nós temos o direito e o dever. Não só pro Rousseau, como pro Hobbes também, né? Fazer a revolução e a revolta, enfim. É um direito de se levantar contra a opressão. Tá querendo já pegar Molotov aí, hein, Marco Aurélio? Olha os caras aí que você faz podcast aí, cara. E tem também, cara, e aí em junho, vocês dissertaram muito bem aí, né, sobre essa questão das estátuas, homenagear ou não, né, essas figuras, como que é? A gente pode dizer assim, figuras que representam, né, uma situação de poder sobre outras pessoas, uma situação que se defende de pessoas que se ganharam a fama do jeito que ganharam por questões aí de exploração entre humanos, né? E a gente tá nesse debate, né? E, tipo assim, e aí? Quem que a gente devia homenagear de fato? O porquê será que a gente sempre, né, exalta essas figuras um tanto quanto inúteis, né, para nossa história? Enfim. E ao mesmo tempo a gente tem também o Queiroz, né, cara? E a figura do Queiroz aparecendo, olha só vocês, né? O Queiroz apareceu, olha só, né? O cara que depositou cheques na conta da primeira dama, né? Que depois o presidente veio falar que era para ele porque estava devendo, sei lá o quê. Né? E aí aparece essa figura icônica aí, né? Micheque. A Micheque deu sucesso. Apareceu, né, Luquinha? Fez sucesso pro Detonautas, né? Puta, colaborou pra caramba com o Detonautas. Né? Apareceu, né, Luquinha? E alguém pare o Detonautas, velho. E alguém pare o Detonautas. Os caras... Gravaram o quê? 2 músicas, pelo menos, já nisso. Né? Vai nessa onda aí de
de contestação, né?